Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar. Enquanto ele se despedia das multidões, depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, lá longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca, começou a andar sobre a terra em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram aonde aquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Hoje, a liturgia de 5 de agosto de 2025, dedicado também à Basílica de Santa Maria Maior, ela traz um evangelho muito profundo a cada um de nós. Talvez esse evangelho sirva para cada um de nós como uma catequese profunda. Uma catequese para a gente levar não só para a nossa vida, mas para a nossa família, para o local da onde a gente trabalha. A liturgia de hoje, ela é simbólica. Ela fala de coragem, ela fala de entendimento, ela fala de fé. E mesmo a gente, ao nosso convívio, ao nosso tempo, à nossa vida diária, nós às vezes somos igual Pedro. Nós falhamos com a nossa fé, mas às vezes falhamos porque nós somos humanos, pecadores e pecadores, porque seguimos um Cristo e nós somos falhos. Mas essa fé que está no Evangelho de hoje é apenas a simbologia para a gente entender a catequese de Cristo. A catequese de Cristo é porque Ele quer que nós sigamos Ele, independente
das tempestades, das maresias, do tempo, mas Ele quer que a gente siga com fé. E essa fé, ela é profunda, é uma fé que vem do coração. Mas para a gente não ser uma fé vacilante, como a de Pedro no Evangelho de hoje, mas uma fé fortificada na esperança. Então o Evangelho, ele mostra a fé, a esperança e a coragem. Fé é que nós estamos reunidos para celebrar a palavra de Cristo. É a esperança porque nós somos cristãos e nós temos a esperança de vivenciarmos o reino de Deus, que é o mais próximo que nós esperamos vivenciar em outro plano. E quando a gente fala na fé vacilante, é aquela fé do dia a dia. Mas para que a gente não seja essa fé vacilante, a gente tem que construir dentro de nós, e principalmente do nosso coração, o amadurecimento espiritual. Esse amadurecimento espiritual, ele não é feito de um dia para o outro, ele é feito ao decorrer da nossa vivência, ao decorrer das nossas tempestades, ao decorrer dos tempos e maresias. Então, quando Pedro vacilou e Cristo segurou a mão dele, também significa cada um de nós os nossos erros. A gente reconhece os nossos erros, mas a gente se amadurece através desses erros, para que nós possamos seguir esse Cristo Redentor, esse Cristo crucificado por uma mentira, por uma calúnia. Mas é um Cristo que nós seguimos, um Cristo que foi morto por um poder romano, um poder corrupto. É um Cristo que nós seguimos. Esse Cristo sofredor que resplandeceu para a vida. Então o Evangelho de hoje, ele é profundo para que a gente possa levar no nosso coração o amadurecimento dessas palavras de fé, de fortaleza e de esperança. A primeira leitura, ela fala também do nosso dia a dia, quando Miriam e Arão, eles murmuraram contra Moisés. E quantas vezes a gente não murmura? O dia a dia, às vezes a gente quer que tudo aconteça, que tudo dê certo, mas nem tudo dá certo. Às vezes a gente dá um vacilo, a gente erra. E Miriam e Arão, eles murmuraram contra Moisés por uma pequena situação de família. Mas quem defendeu ele foi o próprio Senhor, que mandou uma lepra para punir Miriam, que era irmã de Moisés. E ela reconheceu a sua culpa. E Moisés, na sua espiritualidade do tempo contemplado, que é isso que nós fazemos na nossa catequese, a espiritualidade contempladora, que é um amadurecimento de cada um de nós. E Moisés, ele acalmou a Deus e pediu a cura da sua irmã Miriam. E ela foi curada e afastada durante os 7 dias, que 7 dias significa uma numerologia muito especial, que é a sabedoria. Então, a primeira leitura também nos coloca no nosso dia a dia. E quantas vezes a gente murmura dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro de nós mesmos. Mas esse murmurar é para a gente entender a espiritualidade. Primeiro a gente tem que perdoar o próximo. E às vezes é muito difícil perdoar. Depois a gente tem que nos curar pessoalmente. O nosso entendimento de olhar o outro com empatia, se colocar no lugar do próximo. E às vezes é difícil. Mas é uma espiritualidade libertadora, que o Evangelho nos coloca, que a primeira leitura nos coloca. Mas é a sabedoria de Deus. Então que a gente possa colocar Deus sempre em primeiro lugar da nossa vida, centralizar. Então, todas essas dificuldades da nossa vida, nós somos convidados a vivenciar a ação de Deus na nossa vida, no nosso caminho, na nossa família, no nosso local de trabalho. Primeiramente, nós
espiritualmente, nós limpamos o nosso coração. E o perdão é fundamental para isso. Se a gente não conseguir perdoar o próximo, se a gente não conseguir perdoar a nossa esposa, se a gente não conseguir perdoar o marido, ou os filhos, ou os amigos, ou aqueles que por algum momento fizeram alguma coisa com você, você nunca vai entender o Evangelho, porque isso é o perdão. E o perdão provém a paz, e a paz provém a esperança, e a esperança provém o reino dos céus, que é o amor misericordioso de Deus, que perdoa todas as nossas falhas. Então o Evangelho de hoje, a leitura de hoje é isso, é para a gente levar no nosso coração esses sinais, são os sinais do tempo, o perdão, a fé, a esperança e a coragem de seguir este Jesus Cristo no qual nós seguimos, um Jesus Cristo libertador, um Jesus Cristo redentor. Então fica, durante essa leitura de hoje, da primeira leitura, o Evangelho, São Mateus, ele é um evangelho que ele fala a biografia de Jesus. Dentro de outros evangelhos, como São Marcos é um evangelho mais simples, é um evangelho popular, mas São Mateus, ele fala com uma profundidade a vida de Jesus como uma biografia. E quando ele fala essa biografia, é para a gente entender capítulo por capítulo do Evangelho de São Mateus. E cada capítulo ele tem uma mensagem, e cada mensagem vai para o nosso coração. Então que fiquem a fé, a esperança e a caridade em todos os nossos corações, para que a gente possa centralizar Jesus Cristo em nossa vida. E só assim poderemos entender o Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé e colocar